Qual que é o título? O título é um estudo sobre a percepção e representação dos meninos, dos jovens, átomo e natureza. Como depois do acidente de Chernobyl e agora com o acidente na Ucrânia, no Japão, em Fukushima, como principalmente os meninos, os jovens, se representa ao problema da natureza com a questão do radioatividade. Nós partimos do princípio de que em tudo que acontece em grandes acontecimentos, catástrofes, digamos, que sejam naturais ou industriais, se você pega essas grandes catástrofes, geralmente você sempre tem o ponto de vista dos adultos, né? E pouco tem sobre o que pensam os jovens, né? E como eles se construem na realidade o fenômeno de um acontecimento importante como é uma catástrofe. Então sempre você vai ter o ponto de vista do especialista, do adulto, do agricultor, né? Mas pouco você tem como os meninos, como as crianças, né, veem esse problema. Então, geralmente você tem a percepção, você tem a ideia de que o pessoal não se interessa porque eles não sabem como expressar uma situação. Ora, os meninos podem expressar muitas situações diferentes e talvez muito mais interessantes, né, porque eles se projetam em um espaço-tempo, né, que é bem diferente do espaço-tempo dos adultos. Então, a gente se focalizou muito sobre como a criança de 5 e o jovem de 12 a 20 anos, 18 anos, como eles não somente se representam, como se projeta também no futuro. Você não pode misturar a percepção de uma criança que tem 5 a 7 anos com um jovem que tem 12 a 14 anos. Na verdade, são percepções que são diferentes. Evidentemente, a criança que está numa fase de aprendizagem, ela, evidentemente, para eles é uma forma também de aprender a ter um conhecimento frente ao meio ambiente onde ele está, a natureza. Ele aprende que essa natureza não é a natureza, digamos, que seria antes de um acontecimento, de uma catástrofe. Então, para elas, há uma aprendizagem que é importante que seja uma aprendizagem no viver, não uma aprendizagem digamos, no abstracto, não através de um material didático, porque tem uma dificuldade para integrar coisas que são muito difíceis de compreender. Por exemplo, como uma criança vai poder compreender a radioatividade? Não pode entender, porque primeiro é muito abstracto, né? E segundo, ela não pode se representar na radioatividade porque é uma coisa invisível, não se vê, entendeu? Não é como se, por exemplo, num caso de um acontecimento, uma catástrofe natural, um terremoto, entendeu? Que você pode ver, a criança pode ver que a casa caiu, ela tem uma referência, tem um referencial, tem um estigmata. Nesse caso não. Então, é difícil para ela se representar. Então, a gente faz um trabalho deles, que eles mesmos identificam aquilo que para eles é diferente, né? E para isso a gente usa uma abordagem didática através do desenho. Né? Eles fazem desenho sobre uma coisa que é do viver dele, por exemplo, a alimentação, né? O leite, a manteiga, tudo aquilo que tem uma relação com o problema da radioatividade e que tem uma relação com a natureza onde eles estão.
Então, esse é importante. E depois tem os mais jovens. E aí os mais jovens é diferente porque eles já têm um pequeno conhecimento e já eles sabem, né? Não somente por aquilo que eles já aprendem na escola, né? E que captam com aquilo, mas também porque tem toda uma discussão em casa, então eles já têm pelo menos uma base para poder enfrentar uma situação um pouco diferente. Mas o problema é que ele não tem ainda a consciência necessária para medir o grau de perigosidade, o grau da situação que pode ser para ele nefasta, por exemplo, sempre nessa relação natureza e átomo, que eu chamo, entendeu? Nessa mesma relação, como, por exemplo, um menino dessa idade vai, por exemplo, tomar banho num rio, que pode ter nível de contaminação, ele pode saber, mas ele diz, bom, é o que se chama a transgressão dos jovens, né? Ele diz, bom, de qualquer forma, eu não pode ser perigoso, mas eu posso fazer, então, como é um controle social do adulto, eu vou transgredir aquilo que eles me impedem de fazer. Então, há umas relações que são entre as crianças, os meninos, diferentes, porém, e aí que é interessante, há uma tomada de consciência de ambos sobre a diferenciação deles de viver em um espaço natural que é diferente com relação aos outros. E você encontrou mitos, por exemplo? Porque uma vez eu vi numa entrevista com um pesquisador norte-americano que em campos que os Estados Unidos faziam experiências de ensaio de bomba nuclear, de pequenos campos desérticos, que eles falaram que as vacas em volta desse lugar iam dar leite radioativo e as crianças que mamassem esse leite iam brilhar no escuro de noite. Que então as mães ficavam preocupadas de ver se suas crianças estavam brilhando no escuro para ver se elas tinham radioatividade. Nos adultos, por exemplo, o mito que mais se falava na época todo esse período que houve na crise na Ucrânia, onde eu participei de muitas reuniões com os adultos, é o mito da vodka, né? Que é uma forma de poder fazer diminuir a radioatividade. o grau de radioatividade, né? Então havia uma marca de vodka que ele dizia que essa vodka era boa para baixar os níveis de radioatividade, coisa que é totalmente falsa. Era mais uma forma de poder se esconder detrás de uma realidade e criar em frente a uma bebida que é a bebida tradicional dos eslavos, que é o vodka, principalmente nesses países da Ucrânia e da Bielorrússia, de colocar como sendo o remédio para poder impedir que você tenha mais radioatividade. Isso nos adultos. Nos meninos, o mito era mais um mito de dizer, por exemplo, que seu lugar era um lugar bonito, porém havia um mal, né? E esse mal era um mal que se chamava o mal do invisível. Eles não sabiam como identificar, entendeu? Que o lugar onde eles vivem, o lugar onde eles estão, é um lugar excepcional para eles, mas o problema... Por causa da beleza natural? Claro, a natureza, o contato com a natureza, com o que eles têm, porém tem um mal que fica dentro deles. Então eles não podem comer morango selvagem, que eles não podem comer morango selvagem, não podem comer frutas do bosque, não podem ir no bosque para fazer passeios, né? Não podem pegar
a madeira do bosque para fazer fogo, não podem pegar os champignons. Né? E como que é a informação do governo e das autoridades em relação a Pois isso é, tudo? e aí tem um problema que sempre um dos problemas que eu apontei, que é eu diria um erro, né, das partes das autoridades, porque há que é também próprio do burocrata. Né? O burocrata tem que criar condições para poder ter medidas de prevenção. Só que as medidas de prevenção são mais medidas de interdição. Então, não faz isso aqui, não faz isso aqui, não pode comer, não pode ir lá, não pode se banhar no rio. Então, toda uma série de medidas de interdições que finalmente acabam sendo transgredidas por muitas pessoas, por os adultos, por os jovens e por as crianças. Então, se você não tem, o que apontei em minhas pesquisas de campo com as autoridades, discutindo com eles, se você não tem, ao mesmo tempo, uma política de prevenção, não uma política unicamente focalizada sobre a interdição, mas também uma política de informação, de pedagogia, mas de pedagogia ativa na realidade e não uma pedagogia que vem dos livros teóricos, entendeu? Se você não tem as duas coisas, infelizmente a política de prevenção através da interdição não vai dar resultado. E o que a gente aponta é isso, que nos lugares onde havia alto nível de contaminação, a situação da saúde dos meninos era totalmente grave, né? Porque não havia eles não consideravam as medidas de prevenção como sendo verdadeiramente claras e como sendo verdadeiramente importantes para eles não transgredirem. E como que você vê, por exemplo, essa apropriação do mercado da vodka para falar que é um remédio radioativo? Como que você vê, por exemplo, a apropriação hoje em dia do elemento verde e dos termos semânticos que o Morin fala, que é o que é desenvolvimento sustentável, pelo mercado? Que é isso que a gente chama que eles têm chamado de economia verde, que talvez tenha sido o termo mais falado pela ONU esse último ano. Como que você vê essa apropriação dos elementos da natureza? Eu acho que é uma forma, digamos, do meio econômico que percebeu que a mentalidade e a tomada de consciência de algumas sociedades, não vou dizer todas as sociedades, chega a um ponto em que eles também têm que mudar, digamos, de estratégia comercial. Né? Então você, destes últimos 15 anos para cá, você percebe que há toda uma ideologia, né, detrás do leitmotiv verde. Então, e as empresas não são bestas, né? Elas sabem perfeitamente bem que tem mercados que são sensíveis do ponto de vista da opinião pública, para poder justamente avançar com suas produtos. Então, eles elaboram uma estratégia através da desenvolvimento sustentável, através da economia verde, através de produtos verdes, através da empresa responsável, através tem uma empresa que chama através do programa Sul, entendeu? Então uma série de questões de marketing, do puro marketing, para eles tentar justamente de mostrar que a empresa e mostrar que a multinacional, entendeu? Tem uma tomada de consciência com relação àquilo que a sociedade também pede.
Se você pega, por exemplo, dois exemplos bem claros. Se você pega o site de uma empresa francesa, Vivaldi, que é uma grande empresa de distribuição de água e empresa também de multinacional de grandes conglomerados para tratamento do lixo. Entendeu? Então, se você pega o site, né, você vai ver que a página web da Vivaldi é uma empresa totalmente orientada hacia, digamos, a tomada de consciência da questão ecológica. Né? Então você tem uma série de slogan, entendeu? Sobre a responsabilidade, digamos, medioambiental, o cuidado que eles fazem com o meio ambiente, entendeu? Aí você tem a carta da responsabilidade que se chama do meio ambiente. Na realidade, se você vê as empresas, essas mesmas empresas como elas atuam em países na América do Sul, por exemplo, na Bolívia, no Chile, talvez no Brasil ou fora, ou na África, em outro lugar, nada a ver com aquilo que eles colocam em sua abordagem, em sua estratégia de marketing para fazer como se eles estavam tomando consciência. Eu vi, por exemplo, na página de engajamentos do Rio+20, todas as empresas que se engajaram lá, é Nestlé, BMW, Claro, Vale do Rio Doce, que são empresas que historicamente são acusadas pelos movimentos sociais de fazerem crimes ecológicos no terceiro mundo secularmente. E tem mesmo a Areva, que é uma empresa do nuclear, grande empresa francesa do nuclear, que vende nuclear. E você vê, eles fazem aqui uma propaganda, entendeu? E, principalmente depois de Fukushima, eles fizeram uma propaganda muito forte na televisão, né? Para mostrar que aquilo que eles produzem, o átomo que eles produzem, é limpo para... Sustentável. É totalmente sustentável, limpo para a atmosfera, limpo para o meio ambiente, e que eles estão contribuindo justamente à questão do carbônico, do gás de efeito de estufa. Então, há toda uma lógica hoje nas empresas com relação a essa questão de se apropriar da questão ecológica, medioambiental, para eles poderem se posicionar do ponto de vista econômico. Na realidade, são empresas que historicamente, como você disse, são conhecidas pelo comportamento que eles têm, e que finalmente, para mim, é mais que uma estratégia do marketing que outra coisa. E a economia verde são essas empresas também, junto com grandes conglomerados multinacionais também, e que han influenciado na ideia de poder usar o conceito de economia verde como sendo um conceito, digamos, de sustentabilidade, ou como sendo uma saída para melhorar as condições medioambientais de nossa sociedade. Na realidade, é mais, no fundo, para mim, um discurso que não tem sustentabilidade.